Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos, que o sol da justiça, que é Cristo, possa inundar seus corações, dando-lhes o devido conhecimento, entendimento e sabedoria, e que todos tenham um dia assim bastante feliz. Vamos estudar a lição? E hoje, quarta-feira, 11 de março de 2026, a lição 11 de hoje, ela tem como título O Caráter da Nova Vida. E o apóstolo Paulo, no livro de Colossenses, mais precisamente no capítulo 3, ele retrata a todos nós, assim de uma forma bastante eloquente de exortação, que a nossa vida em Cristo, uma vez que nós morremos com Ele e ressuscitamos, para uma nova vida através do batismo, quando nós aceitamos a Jesus, agora é o momento de nós retirarmos, espanarmos toda a poeira do velho homem, daquela vida velha assim de pecado, e pensar nas coisas do alto, coisas do céu, coisas que engrandecem, que edificam, onde vive o nosso Redentor Jesus, à direita do Deus Pai, que hoje ele se encontra no tabernáculo celestial, advogando por cada um de nós, e que ele irá nos mostrar a todos nós o segredo de nós obtermos a vitória nesse mundo, através de uma vida transformada, e que nós podemos realmente contar com esse Jesus todos os dias para que haja essa transformação, porque o desejo dele, Jesus, é que um dia venhamos a morar juntos com ele nas moradas celestiais, e que nós possamos realmente tocar a nossa vida pautada nas Sagradas Escrituras, buscando esse conhecimento para que nós possamos adquirir essa santidade. E no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 12 até 14, Paulo descreve aqueles que creem em Jesus, as qualidades que eles devem ter ao se revestir de uma nova criatura. Paulo diz que nós teremos um novo padrão de vida ao se revestir, ser transformado, porque nós somos eleitos somente por Deus para ser uma nação santa, um sacerdócio real, onde nós devemos nos preparar e ser santos e amados, com bastante bondade, afeto e misericórdia pelo nosso semelhante. Nós temos humildade, mansidão, ser longânimo, as qualidades que refletem o verdadeiro caráter de Jesus. Israel, o povo de Israel em si, porque hoje nós somos o Israel espiritual, mas o povo de Israel do Antigo Testamento, ele foi escolhido por Deus como um povo especial, uma nação santa, que ela devia refletir o seu caráter. E assim, todos aqueles que creem em Jesus são chamados também de eleitos de Deus, mesmo nos dias de hoje, que Paulo fala em Colossenses 3,12. Assim, todos nós vivemos à altura desse chamado. Como Jesus diz lá, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, que está lá em Mateus 22,14. Não que Deus faz a acepção de pessoas, não, porque Deus dá oportunidade para todos pertencer à sua família, mas que por um motivo ou outro, por realmente a pessoa decidir, e vai para outros caminhos que não quer aceitar Jesus como Salvador. E as qualidades mencionadas por Paulo, para que esse povo realmente seja esse povo escolhido, são um desafio para todos nós, porque ele mesmo, Paulo diz lá, revistam-se de profunda compaixão, de bondade e humildade, de mansidão, de paciência. Suportem uns aos outros
e perdoem-se mutuamente, acima de tudo isto, porém esteja o amor. Esta é a característica realmente de um povo separado, de uma nação santa, de um sacerdócio real, que Paulo fala aqui em Colossenses 13, versículos 12 até 14. Essas características, elas só podem surgir de uma pessoa transformada realmente pelo sangue de Jesus, de um coração unido a Cristo, pois nós iremos refletir o seu caráter e o tratamento que nós devemos dar ao nosso próximo. Devemos perdoar uns aos outros, assim como o Senhor Deus nos perdoou, que está lá em Colossenses 3,13. Assim, o amor é o vínculo da perfeição que Paulo fala em Colossenses 3,14. Essas são as primeiras coisas, né, que realmente Paulo fala, porque primeiro nós devemos demonstrar amor, misericórdia, bondade e perdão, para que tudo isso traga bênçãos para nós. E em segundo ponto, o mais importante, é nossas atitudes que glorifiquem, que testemunhem a mente que nós somos de Deus. Que assim nós podemos inspirar outras pessoas também para seguir a Jesus. E o apóstolo Paulo, nesse livro de Colossenses, capítulo 3, versículos 12 até 14, ele é bastante assim transparente e claro ao mencionar que o cristão deve fazer uma faxina, uma limpeza na sua vida, se despojar daquele velho homem e se revestir de um cidadão do céu, como um eleito pelo próprio Jesus, copiando seu caráter, ou seja, se aproximando desse caráter do seu Redentor e ter uma nova vida. E Paulo dá essas características aqui no verso 13 de Colossenses 3, que o cristão deve ser calmo, equilibrado, né? Ter bom senso, suportar uns aos outros, perdoar mutuamente, assim como o Senhor nos perdoou quando nós ainda éramos inimigos dele. O contexto de Paulo aqui é direto e diz que nós devemos pensar antes de falar e agir totalmente diferente dos rudimentos do mundo, não entrar em atritos assim com pessoas devido a quaisquer assunto que seja, seja política, seja esporte, seja o que for, para realmente nós não sermos levados para o mundo e sim ficar separados e separar essas coisas e sim nós levarmos o amor, a bondade. E é só nós lembrarmos da palavra de Jesus em Mateus capítulo 5, versículos 13 e 14, quando o mestre diz: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E assim como os cidadãos do reino dos céus, precisamos fazer uma diferença nesse mundo. Não com uma denominação religiosa, não com uma nação específica, não conforme a posição social que talvez nós tenhamos no mundo, mas porque Cristo é tudo em todos nós. Cristo é tudo. Que Paulo fala em Colossenses 3,11, e nós devemos ser exemplos no mundo. Como uma unidade assim comprometida, junta com Jesus, como eleitos de Deus, santos e amados, nós devemos ser testemunhas do Redentor Jesus, brilhando a sua luz e temperando o mundo, como diz lá em Colossenses 3,12, de termos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, mansidão e de longanimidade, está lá em Colossenses 3,12. E nós podemos assim servir como uma fonte, um suporte para os nossos semelhantes, e assim nós vamos perdoando uns aos outros mutuamente, assim como o Senhor nos perdoou, Paulo fala em Colossenses 3,13. E assim nós passamos a levar uma mensagem para as pessoas no mundo, e elas passam a se interessar pela mensagem das boas novas e gostaria também de pertencer à família de Deus. Quando o apóstolo Paulo fala assim, revestivos, que está lá em Colossenses 3,12, é a mesma palavra que ele fala quando ele usou a referir na armadura de Deus, está lá em Efésios 6,11. Esse especial revestimento, contudo, não está vinculado
ao contexto de guerras ou batalhas, né? Que talvez alguém ache que se revestir realmente de armadura, nada disso, mas sim revestir com a justiça divina, para nós possamos levar a paz para as pessoas. E assim de todas as virtudes anunciadas desse amor, que é o vínculo da perfeição, que Paulo fala em Colossenses 3, versículos 14. E nesse mundo, por mais que nós tenhamos que levar uma vida correta, sempre nós seremos criticados, né? Às vezes por mãos da própria igreja, a própria doutrina. Mas se nós observarmos na íntegra o que o apóstolo Paulo fala aqui, no Colossenses 3, versículo 12 a 14, Paulo dá a resposta em outro livro, Romanos 8,33, quando ele diz: quem intentava acusação contra os eleitos de Deus? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus, que Paulo fala aqui, se é quem os justifica. Ou seja, quando nós buscamos realmente essa perfeição, mesmo que alguém tente condenar, nós temos que lembrar que o único que pode realmente nos julgar é Deus, mais ninguém. E assim o Israel do Antigo Testamento, como o Israel espiritual que nós somos hoje, nós somos santos e amados por Deus, que lá diz Deuteronômio, capítulo 7, versículos 6 e 8, quando fala santos, não quer dizer pessoas impecáveis, não, são santos que são separados por Deus. E esse privilégio traz a todos nós a responsabilidade de proclamarmos virtudes daqueles que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, que Pedro fala na 1 Pedro 2,9. Quando nós entregamos a nossa vida nas mãos de Deus e nele confiamos a necessidade desse vínculo, que deve ser diário, todos os dias, em um constante relacionamento, e assim isso proverá o relacionamento um conhecimento, o conhecimento traz sabedoria, a sabedoria traz a paz, e ao ter o entendimento que somente há um Pai no céu, né, que se preocupa conosco e que nos dá instrução e que nos liga a Ele através das inquebráveis correntes de amor, né, que está em Cristo Jesus, nosso Salvador, que fala em Romanos 8,39. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem clamado através do poder do Espírito Santo para que todos aceitem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque o próprio Jesus diz lá em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É Jesus dizendo que Ele é o único meio de relacionamento entre os humanos e Deus, porque Ele é o único meio de salvação. E assim nós temos que procurar se assemelhar ao caráter de Jesus, para nós termos uma nova vida. Que você tenha realmente um belo dia, que seja um dia assim prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. É o que deseja seu amigo João Carlos Amorim.